Boa noite na paz do Senhor. Quem trouxe a Bíblia diz amém. Abre a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e o versículo de número 19. Sou grato a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Abigail, pastor Wilma, pastor Fabrício que nos convidou. Eu sempre chamo o senhor de Fabrício, pastor Flávio. Desculpa, mas eu sempre chamo. Lá em casa eu falo pastor Fabrício, aí depois eu fiz a conexão. Os dois é top, né? Pastor Flávio, todos os pastores presentes. Falei pro pastor Luiz Carlos ali que ele já teve vindo hoje não, né? Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, tá no telão, né, irmão? Tem como não ter achado. Vou ler naquela versão ali, que os senhores têm acesso, que diz assim: Partiu, pois, Elias dali, e chegou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então ele se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Podeis assentar em nome de Jesus? Elias fez 7 grandes realizações no meio do povo de Israel. 7 grandes realizações. Falou que não iria chover por uma determinada quantidade de anos, não choveu. Orou, Deus mandou chuva. Fez multiplicar o azeite e a farinha da viúva. Ressuscitou o filho da viúva. Faz uma oração e Deus manda fogo do céu. E depois da façanha do fogo, ele matou 850 sacerdotes de deuses pagãos. E estando ele em determinado lugar, um mensageiro chega a ele por parte de Jezabel e diz: Tão certo que eu te matarei até amanhã, você vai desaparecer do mundo, morrer. Elias ficou amedrontado, com muito medo. Elias foge. Ele profetiza na região de Israel, no norte da Palestina, e quando Elias foge, ele vai até Berseba, lá no sul de Judá. Ele deixa o seu auxiliar, o seu ajudante, e caminha mais um dia. Fica distante, dentro do deserto, ele acha um zimbro. E ele fica debaixo do zimbro, extremamente triste, amargurado. Porque é uma tendência que temos, não é? Na hora da grande adversidade, parece ser mais fácil esconder, parece ser mais fácil fugir. Até Elias, que tinha feito grandes realizações, que viu Deus fazer outras coisas, agora foge, debaixo do zimbro, ele dorme. E é acordado por um anjo, falando: Acorda, come e bebe. Ele olha em cima de uma pedra e vê um pão, carne, come e bebe. Dorme novamente. Depois de dormir novamente, ele é acordado outra vez pelo anjo.
O anjo acorda ele e fala: levanta, come e bebe, porque a comida que eu vou te dar hoje é para você fazer uma grande jornada. Deus tem nos dado uma comida para uma grande jornada. O problema é que às vezes tomamos a direção errada, mesmo recebendo o vigor da parte de Deus. Ele ganhou uma comida que com ela ele caminhou 40 dias e 40 noites, mas não caminhou na direção que Deus queria. Ele caminha ainda mais para o sul. Ele vai até o deserto do Horebe ou do Sinai. Encontra uma caverna e ele se esconde dentro da caverna. E naquela noite a voz do Eterno falou com ele: o que fazes aqui, Elias? Eu te dei uma comida para uma longa caminhada, e ao invés de você seguir a direção da minha vontade, você foi para uma direção contrária. Você foi ainda mais ao extremo sul. Eu te chamei para profetizar no norte, e você se aprofundou ainda mais ao sul. Na caverna a voz fala com ele. Elias sai na porta da caverna. Vem um vento forte e ele diz: não é Deus. Eu sei quem é Deus. Ele na porta da caverna vê então um terremoto. Ele diz: Deus não está no terremoto. Eu sei quem é Deus. Veio então fogo. Ele disse: Deus também não está no fogo. Eu sei quem é Deus. E veio uma brisa suave. Ele disse: Deus está aqui. A presença dele chegou. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, e não estou lançando palavras ao vento, que entrou aqui como Elias, já está muito longe do propósito, muito distante, já aprofundou demais. Deus deu comida e caminhou ainda mais para longe. Mas Deus diz para você hoje: eu vim aqui te perguntar, o que fazes aqui, Elias? O que está fazendo aqui ainda? Eu tenho para você um propósito, eu tenho na sua vida um desígnio, e não é aqui. Volta pelo caminho do deserto para o centro da minha vontade, porque eu quero usar a sua vida, Elias. Israel precisa ouvir a sua voz profética. Deus está dizendo aqui hoje: volta pelo caminho do deserto. Chega, para, raciocina que está errado o caminho e volta pelo caminho da minha vontade. Assim diz o Senhor. Volta de novo. Elias vai fazer o caminho de volta, porque se tem uma coisa que é dolorosa, é o caminho de volta, é o caminho do reconhecimento, que eu tomei a rota errada, que eu tomei a decisão errada, e ninguém gosta de reconhecer isso. Mas Elias faz como Noemi. Volta pelo mesmo caminho que foi, traz as marcas da caminhada, mas vem cumprir o propósito que Deus tem para ele. Essa noite Deus diz a você: volta pelo caminho deserto. Eu quero usar você grandiosamente ainda. O seu ministério não acabou, a sua chamada não acabou, a guerra não terminou. Eu escolhi você, chamei você, vocacionei você. Israel precisa ouvir a sua voz. Precisa ouvir você, Elias. Se tinha uma coisa que era complexa, era a autoridade de um profeta para ungir um rei. Nem todo profeta podia ungir rei. E Deus disse para ele: você vai voltar, vai ungir o próximo rei da Síria, vai ungir o próximo rei de Israel, e o próximo profeta em teu lugar. Todo mundo estava dizendo: Elias sumiu, acabou. Ninguém estava mais dando valor para Elias. Mas Deus está dizendo: eu ainda tenho você como grande profeta dessa geração. Eu ainda tenho você como grande profeta, a voz que declara a vida no meio desse povo perdido. Eu ainda acredito no seu ministério. Volta e unge o rei da Síria, de uma nação distante. Deus estava dizendo: eu controlo tanto Israel quanto todos os povos do mundo, porque eu sou o Senhor de toda a terra. Volta, Elias. Ele volta e meu tempo está acabando. Ele volta. E quando ele chega, a missão era ungir primeiro Hazael como rei da Síria, depois Jeú como rei de Israel.
e depois Eliseu, filho de Safate, como profeta. Mas ele cumpre primeiro a última ordenança, ungiu o profeta no lugar dele. Ele volta, e o texto em que lemos diz que ele encontrou um jovem, arando a terra. Ele estava na 12ª juntas de boi. Isso queria dizer que tinha outros 11 na frente dele, arando a terra. Quem ara a terra sabe que tem um poeirão danado, é ou não é? Arado. Pegava o arado de madeira, colocava na canga de boi, empurrava com força para baixo, cravava na terra e ia arando até distante, ia remexendo a terra, poeira o tempo inteiro. Eliseu era o último da fila. Eliseu estava lá atrás, tinha 11 na frente dele. Às vezes a gente acha que é o último, mas Deus está dizendo: no meu reino as coisas é o contrário, os últimos são os primeiros e o menor é que é o maior. No reino de Deus é o contrário. Quem sabe você chegou aqui dizendo: eu não estou aguentando mais tanta poeira, tem poeira demais. Mas Deus está dizendo: calma aí, espera mais um pouquinho, que já vai chegar. Já vai chegar. O menino está lá atrás. O profeta faz um ato simbólico, pega a capa e joga no ombro dele. Sabe qual foi o dia que Eliseu queria a capa de Elias? A partir de que dia? A partir desse dia. Elias pegou a capa de volta, é minha. Mas ele falou: um dia ela será minha também. Essa capa eu quero ela. Jogou a capa como um ato simbólico, dizendo: você é meu aprendiz. Ele entende da tradição, ele entende do costume. Ele larga a junta de boi, deixa tudo e corre atrás do profeta. Alguém que entende que a chamada de Deus é a coisa mais importante da vida. Largou tudo e correu. Quando ele correu, ele lembrou que tinha pai e mãe. Aí ele falou: peraí, eu posso pelo menos voltar. Eu vou lá em casa, dar um beijo em papai e mamãe, e logo eu venho atrás de você de novo. Aí o Elias falou: tu não se esqueça do que eu fiz contigo, pode ir. Só que o texto sagrado não fala que Eliseu foi lá ver pai ou mãe. O texto sagrado fala outra coisa. O texto diz que ele chegou lá e falou: cadê meus boi? Cadê o arado? A peça simbólica do arado geralmente é o ferro. Ele arranca o ferro, pega a madeira, corta. Vamos fazer lenha, faz dela lenha. Pega os bois e fala: vamos matar esses bois. Mata os bois. Convida todo mundo e diz: vamos celebrar. Ele matou os bois, quebrou o arado, fez a comida, deu para o povo e falou: até mais. Nunca mais eu volto aqui. Sabe o que é isso? Eliseu estava dizendo assim: se por um acaso acontecer alguma coisa durante a minha caminhada com Deus, e eu algum dia pensar em voltar, eu não terei mais para onde voltar, porque Deus é tudo que eu tenho a partir de hoje. Não há mais lugar para voltar. Ele vem quebrando as pontes atrás dele, dizendo: eu vou viver a vontade de Deus e nunca vou retroceder, nunca vou retroceder. Você veio aqui hoje para ouvir e dizer assim ao seu coração: para de retroceder, para de voltar, para de duvidar, para de olhar para trás. Esquece esse arado, esquece esses bois e entenda: esquecendo as coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coloca de pé que o tempo acabou. Hernán Cortés, conquistador espanhol, ajudou Válix conquistar Cuba. E depois Válix disse assim: conquista agora a região do México. Ele falou: vou conquistar. Reuniu as tropas e foram. A cidade que eles iam enfrentar, a região, era a região dos astecas. A capital, Tenochtitlán, tinha mais de 2 milhões de habitantes. Uma capital imensa. Eles acharam que era um povinho, tribuzinhas.
E quando eles chegaram lá, olharam e viram aquela imensidão do exército inimigo e falaram assim: nós nunca vamos vencer, não tem como vencer. De noite, Hernán Cortés foi lá e tocou fogo nos barcos, queimou todos os barcos que eles tinham chegado até a região. Aí acordaram no incêndio, todo mundo apavorado. E Hernán Cortés dizia: agora, ou nós vencemos a guerra, ou todos morreremos aqui, porque não há mais como voltar. Eliseu está dizendo isso. Não tem como voltar. Você já veio, já foi chamado, Ele te chamou para ser vitorioso. Hoje é dia de vitória, e Ele manda te dizer assim: sabe por que as vitórias têm retardado? Porque sua cabeça está no passado, está olhando para trás, se esqueceu do que está no futuro. A promessa vai realizar, vai acontecer, foi Ele quem disse, Ele garante, e te diz hoje: não volta, porque não tem para onde voltar.